Se você já está envolvido com programação de alguma forma e não passou os últimos 5 anos dentro de uma caverna, você já deve ter ouvido falar de Docker. E nesse vídeo eu vou falar o que é e por que você deveria dominar essa tecnologia. Na primeira olhada no Docker, pode parecer bem confuso, porque a gente chama muitas coisas pelo mesmo nome. A primeira dessas coisas que a gente chama de Docker é o Command Line, que é basicamente a linha de comandos, onde a gente escreve os comandos para o Docker. Outra coisa que a gente também chama de Docker, e a maioria dos usuários pode nem perceber que existe, é o serviço que fica rodando, ou o daemon. Esse serviço vai ficar rodando e é ele que vai ser responsável por executar as requisições que a linha de comando precisa. Outra coisa que também leva o nome de Docker é o Register, e aqui a gente pode ter mais de um, mas o mais comum é o Docker Hub. O Register nada mais é do que um espaço onde a gente armazena imagens prontas. A empresa também se chama Docker, então são coisas diferentes, tudo com o mesmo nome. Além disso, a gente tem imagens, containers, Docker Hub, que eu comentei. Tudo isso pode parecer confuso, mas eu vou explicar como que essas coisas se encaixam no final das contas. Primeiro, por que a gente precisa do Docker? Para que serve no final das contas? Os dois principais motivos são para facilitar o ambiente de desenvolvimento, e nesse caso na hora de montar um ambiente de desenvolvimento, a gente precisa de muita coisa rodando em paralelo. Dependendo da sua aplicação, você vai precisar de um banco de dados, um MySQL, um Postgres, e se você trabalhar em projetos diferentes, que usa banco de dados diferente, serviços diferentes, cada um você vai ter que fazer uma instalação e seguir aquele processo que vai estar lá na página do produto. Com Docker, você só precisa do Docker instalado e fazer a execução da imagem dele. De cada serviço, por exemplo, rodar a imagem criar um container para o MySQL, um container para o Postgres, um container para Redis, um container para Kafka, whatever. O que precisar, você consegue rodar sem precisar passar por todo aquele processo de instalação. É muito mais simples executar um serviço desse do que simplesmente instalar do zero tudo. E outra coisa que na hora de remover, na hora de não precisar mais daquilo, você pode jogar o container fora, jogar a imagem fora, de um jeito muito mais fácil do que fazer uma desinstalação, que sempre deixa restos no computador. O segundo motivo, o segundo principal motivo do uso do Docker, é mais qualidade no empacotamento. E o que seria isso? Quando a gente vai mandar nossa aplicação para outros ambientes, parou de desenvolver localmente e vai mandar para outro canto. A gente geralmente manda o nosso código, manda um binário, manda alguma coisa assim. Dependendo da linguagem que você programa, você manda o seu código e uma lista de dependências. E a pessoa que for usar do outro lado vai ter que se virar para entender como é que funciona. Com o Docker, a gente manda o pacote pronto. Tudo que a aplicação precisar vai junto. Então, isso garante mais qualidade na hora de entregar a aplicação para a produção ou para o ambiente de teste ou para outro desenvolvedor. A arquitetura do Docker, ela é mais ou menos isso daqui. Essa é a imagem que a gente encontra no próprio site do Docker. Então, a primeira parte seria o Command Line, aqui o primeiro grande bloco, que é os comandos que a gente dá, eles chamam aqui de cliente. Então é o Docker Run, Docker Build, Docker Pull, e tudo isso aqui seria para a gente fazer a interação tanto com as imagens quanto com o container. E a próxima parte é o que acontece no host. O host, do ponto de vista do Docker, ele é a máquina onde o Docker está instalado. É o mesmo lugar onde a gente executa os comandos do Docker. Então, quando a gente dá um comando, a gente passa pelo serviço, ou daemon, e esse cara simplesmente vai estar rodando aqui. A gente tem acesso a ele. Se a gente parar esse serviço, nada funciona a partir daqui. E aqui sim, o daemon vai fazer o gerenciamento de imagens e containers. Então, as imagens, elas vão ser o pacote pré-pronto. Se a gente estivesse falando aqui, fazendo um paralelo com um bolo, a gente teria algumas partes. Uma, inclusive, não está aqui. Seria o Dockerfile, seria a receita do bolo, seria o que a gente precisa para construir um bolo.
as imagens seriam uma coisa como um bolo pré-pronto, aquele de pacote que a gente compra no mercado. E o container seria o bolo pronto, propriamente dito. Então, o que a gente usa de fato no final do dia é o container. As imagens são o que a gente precisa para rodar, como é que é o pacote que vai ser executado. No container, ele vai estar rodando, a aplicação vai estar viva e a gente vai conseguir usar ela do jeito que a gente precisa. E por fim, a gente tem o Register. Essa é a categoria onde entra o Docker Hub. Aqui vão ter as imagens prontas que a gente vai poder puxar para nossas máquinas. E assim como quando a gente construir nossas imagens, a gente pode jogar para esses ambientes. A última parte de extensões e plugins eu vou deixar para uma próxima, porque elas não são tão importantes para o começo. Container versus imagem, qual é a diferença? Então, basicamente, quando a gente resolve criar nossa própria imagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir um Dockerfile, que é um arquivo formato em YAML, onde a gente dá a descrição. Na verdade não é YAML, ele tem um formato próprio, mas é um arquivo onde a gente dá a descrição do que a gente tem na nossa imagem. Então a gente vai executar alguns comandos de Linux aqui, vai ser necessário para instalar dependência, fazer qualquer coisa do gênero, e a partir daí a gente constrói uma imagem, que seria aquela analogia. O Dockerfile seria a receita do bolo, a imagem seria o bolo pré-pronto, pré-fabricado, e o container é a fatia de bolo propriamente dito. Aqui você está pronto para usar. A imagem a gente consegue enviar para outros lugares, como o Docker Hub ou algum outro register que a gente precise. Já o container não. O container, onde ele está executando, é isso mesmo. E o tal do Kubernetes? Quem já ouviu falar de Docker provavelmente já ouviu falar de Kubernetes também. O Docker ele é muito útil por conta própria, ele sozinho já é muito relevante. Mas quando a gente fala de rodar em ambientes de produção, ambientes onde a gente precisa de escala, onde a gente precisa de mais máquinas rodando ao mesmo tempo, é meio difícil gerenciar o Docker sozinho, na mão. Para isso existem alguns serviços que são orquestradores de container. O Kubernetes é só mais um, só que ele é o mais um muito robusto. Ele tem um ecossistema muito grande, muitos serviços que auxiliam nesse processo. Então o que acontece é que o Kubernetes ele vai ser um serviço para a gente rodar containers em produção. Então ele vai fazer uma orquestração aqui de máquinas e containers num nível muito absurdo. Por hora é isso. E no próximo vídeo eu vou trazer mais detalhes de como uso o Docker, mas aí já com mão na massa, criando o Dockerfile, rodando imagem, rodando container. Essa vai ser uma parte mais teórica e o próximo sim vai ser um vídeo prático.